Era uma manhã qualquer. A cidade acordava como sempre. Buzinas, passos apressados, fones de ouvido, olhares fixos no nada. Elisa esperava o ônibus no mesmo ponto de sempre, como fazia há anos. Roupas alinhadas, cabelo preso com precisão. O café ainda quente na mão. O olhar no relógio. Não era o tipo de mulher que parava para olhar ao redor, mas naquele dia, algo fez ela levantar os olhos. Do outro lado da calçada, uma figura pequena e parada. Era uma menina, sozinha, de no máximo 7 anos. Cabelos longos e embaraçados, a roupa suja, longa demais para o corpo frágil, os pés descalços no cimento gelado. Ela não pedia, não falava, só observava. E então, com passos lentos, atravessou a rua. Elisa franziu a testa. Olhou ao redor, procurando algum adulto. Ninguém. Olhou para a menina novamente. Ela parou a menos de 1 metro de distância, e ali ficou, em silêncio, sem sorrir, sem abaixar os olhos. A mulher se incomodou com o olhar. Era firme demais para uma criança, como se aquela menina visse algo além, algo que nem ela mesma entendia. Então, do nada, a menina estendeu a mão. Segurava um pequeno envelope de papel, sujo e dobrado. O papel tremia um pouco entre os dedos finos e frios. Elisa deu um passo para trás, surpresa. — O que é isso? Perguntou. A menina não respondeu. Apenas disse com uma voz que parecia mais velha do que seu corpo. — Não abre agora, só guarda. Promete? A mulher hesitou. O ônibus se aproximava. As pessoas ao redor nem olhavam. Ninguém via. Ela olhou para a menina, tão firme, tão frágil, e sem entender por que estendeu a mão. Aceitou. O envelope era leve, mas carregava um peso que Elisa não conseguia explicar. Antes que pudesse fazer mais perguntas, a menina virou as costas. Caminhou até a esquina e sumiu. Desapareceu como se tivesse se dissolvido no ar. Elisa olhou ao redor. Tentou achá-la entre as pessoas, mas era como se nunca tivesse estado ali. O ônibus chegou. Ela subiu ainda atônita, o envelope entre os dedos. Sentou. Olhou pela janela. Mas a menina não estava mais em lugar nenhum. Ela olhou para o envelope de novo. Pensou em abrir. Mas as palavras da menina ecoavam na cabeça. Não agora. Guarda. Promete. Ela guardou. E naquele momento, algo começou a mudar, porque aquela criança não parecia pedir ajuda. Ela não pedia nada. Ela entregava. Entregava um segredo e confiava. Na pessoa certa, ninguém sabia, nem mesmo Elisa. Se essa história já te tocou no primeiro minuto, se você já teve um encontro que parecia pequeno, mas te atravessou por dentro, talvez você entenda. E se entendeu, fica. Se inscreve no canal. Aqui as histórias não gritam, elas sussurram, e quem sente, escuta. O nome dela era Elisa, e se você perguntasse a qualquer pessoa ao redor, te diriam a mesma coisa. Uma mulher centrada, respeitada, de fala calma e postura sempre firme. Aos 42 anos, parecia ter vencido tudo o que a vida poderia jogar contra alguém. Morava sozinha num apartamento bem decorado, trabalhava como gerente em uma empresa de advocacia e mantinha uma rotina que nunca fugia do controle. Café às 6, reza, metrô às 6h40, trabalho às 7h20, almoço no mesmo restaurante. Volta para casa às 19h, reza, banho, jantar leve, leitura ou uma série silenciosa. Dormir às 22h, reza. Era esse o mundo dela. Metódico, fechado, seguro e, principalmente, solitário. Mas ela não reclamava. Aliás, Elisa não costumava reclamar de nada. Tinha aprendido a vida inteira que sentir muito era perda de tempo. Que emoção não paga contas, não evita abandono. Não te salva quando as coisas desmoronam. Então, com o tempo, ela se tornou dura. Não com os outros, com ela mesma. E vestiu essa dureza como armadura. Foi assim que cresceu, foi assim que venceu, foi assim que sobreviveu. Mas naquela manhã, quando a menina estendeu aquele envelope, algo trincou. No início, Elisa tentou seguir como se nada tivesse acontecido. Subiu no ônibus, guardou o envelope na bolsa e disse a si mesma que era só mais uma criança de rua tentando atenção.
Só mais um momento. Estranho que logo seria esquecido. Mas ela sabia que estava mentindo para si mesma. Naquela noite, ao chegar em casa, colocou o envelope sobre a mesa e ficou olhando para ele enquanto comia. Como se ele fosse pulsar a qualquer momento. Não tinha remetente nem data. Era só um pedaço de papel dobrado com uma dobra marcada no centro como se tivesse sido muito apertado, mas era impossível ignorar o peso simbólico daquilo. Não parecia um pedido comum. Parecia um aviso, um sussurro vindo de algum lugar mais fundo. Ela quis abrir, 2 vezes, mas não abriu, porque a voz da menina, aquela voz fina, baixa, mas firme, ainda ecoava. Não agora, guarda. Promete? E Elisa, que sempre foi movida por lógica, por prazos e protocolos, não conseguia explicar por que estava obedecendo aquela promessa. Mas estava. Nos dias que se seguiram, tentou voltar à rotina, mas nada funcionava como antes. O café não tinha o mesmo gosto. O metrô parecia mais vazio, o trabalho mais barulhento e o envelope mais presente do que nunca. Ela passou a carregá-lo consigo, na bolsa dobrado num pequeno estojo de couro. Ficava olhando para ele no metrô, como se estivesse esperando um sinal. Mas nada vinha. Até que numa dessas manhãs, ao parar no ponto de ônibus, olhou para o mesmo lugar onde havia encontrado a menina. Estava vazio. Mas Elisa jurava que sentia algo ali, como se aquele encontro tivesse deixado uma marca invisível no concreto. E pela primeira vez em anos, ela sentiu algo que não sabia nomear. Não era medo, não era raiva, era algo mais profundo, algo que se parecia muito com culpa. Se você já teve uma rotina tão firme que esquecia de sentir, se alguma vez uma pequena rachadura te fez lembrar que você ainda está vivo, então talvez essa história seja sua também. Fica com a gente, se inscreve. Aqui até o silêncio tem nome. Naquela noite, Elisa não conseguiu dormir. Deitou cedo, como sempre, apagou as luzes, ajustou o travesseiro 2 vezes, respirou fundo, tentando esvaziar a mente, mas o pensamento voltava. O mesmo repetitivo, insistente. O que tem dentro daquele envelope? Ela se levantou às 2h20 da manhã, caminhou pela casa em silêncio, acendeu a luz fraca da cozinha, pegou o estojo de couro onde havia guardado o papel, colocou-o sobre a mesa, sentou-se. Olhou por longos minutos. Seu coração batia mais forte, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Como se abrir aquele envelope fosse, de alguma forma, atravessar uma linha invisível entre antes e depois. Ela pensou na menina, no rosto sujo, no cabelo longo e desgrenhado, na forma como segurava o envelope, no modo como pediu, como implorou, sem implorar. Não agora, guarda, promete? Mas agora, o agora havia chegado. Elisa abriu o envelope com cuidado. As pontas estavam rasgadas e encardidas. Dentro, havia um papel dobrado várias vezes. Ela desdobrou lentamente e encontrou 3 coisas. Um desenho infantil, feito com lápis de cor. Mostrava uma figura grande, provavelmente um adulto, com os braços estendidos ao lado de uma figura pequena, uma criança. Ambas com lágrimas nos olhos, mas com sorrisos nos rostos. No topo do desenho, um sol amarelo com um rosto feliz. Um número rabiscado no canto inferior, 213.097, sem contexto. Não era telefone, não era endereço. Elisa leu em voz baixa, repetindo como se fosse um código. 213.097. E por fim, uma palavra escrita com caligrafia trêmula, mas clara, bem no centro da folha. Ajuda. Só isso. Desenho. Número, palavra. Mas o silêncio que isso causou dentro de Elisa foi ensurdecedor. Ela esperava talvez uma carta, uma história, uma explicação. Mas o que encontrou foi algo muito mais forte. Um grito silencioso, vindo de uma criança que sabia que não seria ouvida se dissesse as coisas do jeito certo. Elisa ficou ali parada, repassando cada detalhe. O sol, os olhos da criança, a lágrima, o sorriso. A sensação era de estar segurando uma bomba emocional. Ela pensou em todas as vezes que passou por crianças sozinhas na rua e desviou o olhar.
Pensou em quantos pedidos de ajuda podem ter sido feitos assim, com rabiscos, olhares e palavras pequenas que o mundo ignorou. E agora, era ela quem tinha sido escolhida. Mas por quê? Essa pergunta doía. Porque aquela menina, entre tantas pessoas naquela rua, naquele ponto de ônibus, naquele dia, decidiu entregar esse segredo para ela. Ela não era mãe, nunca foi boa com crianças, não tinha experiência nenhuma com esse tipo de situação, mas mesmo assim, foi ela. Talvez porque mesmo com a roupa elegante, com o café na mão e o semblante firme, a menina viu algo. Viu o que ninguém mais via. Viu que Elisa também carregava algo escondido. E talvez por isso, confiou. Ela voltou ao desenho. Passou os dedos sobre a palavra ajuda. Tão simples, tão direta, sem vírgulas, sem rodeios, como só uma criança é capaz de escrever. Aquele papel não era um pedido qualquer, era um chamado. E Elisa, pela primeira vez, sentiu que não podia mais se esconder atrás da vida organizada que construiu, porque agora ela sabia que alguém estava lá fora, sozinha, com medo, e que talvez só tivesse aquela folha como última tentativa. Ela pegou o envelope de volta, dobrou com cuidado, colocou no estojo e ficou em silêncio por minutos. Então olhou no espelho da sala e disse em voz baixa, como se estivesse ouvindo a si mesma pela primeira vez em anos: "Eu preciso fazer alguma coisa." Se você também já sentiu que alguém confiou em você sem motivo, se já segurou algo frágil que parecia não ser seu, mas que tocou o fundo da sua alma, se inscreve no canal. Às vezes um rabisco é um pedido, e às vezes um silêncio carrega uma história inteira. Naquela manhã, Elisa foi trabalhar como sempre. Passou maquiagem, ajeitou o cabelo, calçou os sapatos caros. Mas por dentro havia algo solto, fora do lugar. O envelope, o desenho, a palavra ajuda, tudo aquilo parecia se expandir dentro dela como um eco, como se ocupasse cada espaço de pensamento. Enquanto digitava relatórios, errava números. Enquanto respondia a e-mails, esquecia anexos. Ela, que era sinônimo de eficiência, estava distraída. Ou melhor, estava presente demais. Pela primeira vez em anos, alguma coisa a puxava de volta para a realidade de um jeito que ela não podia controlar. No fim da tarde, antes de voltar para casa, passou pelo mesmo ponto de ônibus onde tudo começou. Parou, olhou para os lados, mas a menina não estava. Uma vendedora de frutas olhou para ela com curiosidade. Elisa se aproximou. "A senhora viu uma menininha por aqui? Uns 7 anos, roupa suja, cabelo comprido, olhos escuros." A mulher pensou um pouco. "Aqui tem muita criança, moça, mas acho que vi uma com essas roupas, sim. Ela apareceu faz umas semanas, mas vive sumindo." Elisa insistiu, deu mais detalhes, tentou puxar qualquer informação, mas era como procurar um fantasma. De volta em casa, o envelope sobre a mesa parecia brilhar no escuro. Elisa sentou no sofá com um café frio nas mãos e ficou encarando aquele papel dobrado, como se ele fosse responder sozinho. E se ela estiver em perigo? Essa pergunta entrou como uma faca, porque até então tudo ainda era confuso, simbólico, misterioso. Mas agora, aquilo começou a parecer urgente. E se a menina só tivesse feito aquilo porque não tinha mais ninguém? E se ela tivesse escolhido Elisa por desespero? E se aquele bilhete, aquele número, aquele desenho fossem o último suspiro antes de desaparecer? Elisa passou a noite acordada. Lembrou de uma matéria que leu anos atrás sobre crianças desaparecidas. Lembrou de relatos de meninas que tentaram pedir ajuda e foram ignoradas. Lembrou de quantas vezes ela mesma olhou para o outro lado e chorou. Não um choro escandaloso, nem dramático, mas um choro silencioso, seco, contido, do tipo que vem de dentro de um coração trancado há muito tempo, do tipo que escorre por dentro. Ela abriu o armário, tirou uma caixa onde guardava velharias e memórias antigas. No fundo, encontrou uma folha, dobrada com a caligrafia dela mesma, aos 10 anos. Era uma carta que escreveu para a mãe. Nunca entregou. Na carta, uma frase quase idêntica.
Se você puder me ouvir, me ajuda. Elisa caiu de joelhos ali mesmo. Entendeu tudo. A menina não era só uma criança perdida. Ela era um espelho. Era a Elisa de anos atrás, voltando de uma forma impossível para dizer: "Você ainda sente?" O sentimento de culpa virou ação. Na manhã seguinte, ela voltou ao ponto. Dessa vez, não só com olhos, mas com uma decisão. Ela perguntaria, insistiria, procuraria, falaria com quem fosse necessário, porque agora ela não podia mais não fazer nada. Ela sabia que, em algum lugar daquela cidade enorme, uma menina confiou nela para guardar mais do que um segredo. Confiou para guardar a si mesma. Se você já se viu paralisado entre fazer alguma coisa ou fingir que não viu e escolheu o silêncio, talvez você entenda o que é o peso de uma oportunidade que a vida te entrega só uma vez. Se essa história já está mexendo com... Você se inscreve no canal, porque às vezes quem pede ajuda não grita, só entrega um papel dobrado e espera. Elisa nunca foi o tipo de mulher que pergunta demais. Sempre preferiu observar, calcular, planejar em silêncio. Mas depois daquele bilhete, daquele pedido mudo e daquela culpa que insistia em doer cada vez mais fundo, ela entendeu. Não tinha mais volta. No dia seguinte, saiu de casa mais cedo. Levou o envelope no bolso do casaco. Voltou ao mesmo ponto onde tudo começou. E dessa vez, em vez de só olhar, ela perguntou. Um segurança do mercadinho da esquina olhou com estranhamento. Menina com roupa grande, suja, cabelo bagunçado. Ah, aparece uma ou outra de vez em quando, mas elas não ficam. Fogem, têm medo. Medo de quê? Medo de quem? Elisa engoliu seco. A resposta parecia óbvia. Medo de adultos. Medo de promessas vazias. Medo de ser vista. E mesmo assim, ser ignorada. Ela decidiu tentar outro caminho. Foi até o CRAS mais próximo, o Centro de Assistência Social do bairro. Esperou numa fila de mães e idosos. Levou o papel. Mostrou com cuidado para a atendente. Desculpe, eu sei que pode parecer estranho, mas essa menina me entregou isso. Não sei quem ela é, mas eu acho que ela precisa de ajuda. A mulher do balcão olhou com calma. Pegou o papel. Passou os olhos no desenho, nos números. Franziu a testa. Esse número aqui parece o código de um abrigo antigo, o 213 no início. Isso era usado nas fichas de entrada há uns anos atrás. Você acha que tem como descobrir de onde vem? Talvez. Deixa eu tentar puxar no sistema antigo. Elisa sentou numa cadeira de plástico enquanto a atendente digitava. O coração batia acelerado, como se estivesse prestes a encontrar uma porta, uma trilha, qualquer coisa. Depois de alguns minutos, a funcionária voltou. Achei um registro. Uma menina chamada Lívio? Não, Lívia. Isso, Lívia. Entrada registrada há 3 anos. Ficou pouco tempo no abrigo, depois desapareceu. O relatório diz que ela fugiu. Elisa. Congelou. Lívia. Agora ela tinha um nome. Uma primeira resposta. Tem foto dela? Não, só descrição. 7 anos. Morena. Cabelos longos. Olhos escuros. Magra. Provavelmente subnutrida. Era ela. A menina do envelope tinha nome. Tinha história. Tinha passado. Mas... e agora? Tem alguma pista de onde ela pode ter ido? Infelizmente não. Quando essas crianças somem, é difícil. Muitas mudam de nome. Outras são levadas por pessoas desconhecidas. Às vezes voltam, às vezes nunca mais. Elisa saiu do CRAS com um nó na garganta. Agora não era mais só um bilhete. Era uma menina real. Com nome, com histórico, com registros de fuga, com silêncio demais ao redor. E ela sabia. Ninguém mais estava procurando por Lívia, mas ela estava. Nos dias seguintes, começou a fazer algo impensável. Visitar os lugares onde nunca tinha entrado. Abrigos, praças onde crianças dormiam à noite, refeitórios comunitários, centros improvisados de acolhimento. Mostrava o bilhete, descrevia a menina, falava com
funcionários com voluntários com vendedores de rua. Muitos diziam não saber. Alguns diziam já ter visto uma parecida. Numa dessas visitas, encontrou uma mulher chamada Doralice, que coordenava um abrigo informal num prédio abandonado adaptado. Ela olhou o papel, franziu a testa e disse: "Essa menina... Eu acho que já entrou aqui uma vez. Estava assustada, não falava muito, mas desenhava." Elisa arregalou os olhos. Desenhava o quê? Coisas simples, mas sempre tinha um adulto e uma criança de mãos dadas, igualzinho a isso aqui. Era o mesmo desenho. A mulher continuou. Ela dizia que queria encontrar alguém, que a mãe dela tinha deixado um colar com uma frase e que se algo acontecesse, ela tinha que encontrar alguém de verdade. Seja lá o que isso significasse. Alguém de verdade. Elisa entendeu na hora. A menina não queria um abrigo. Queria ser vista, queria confiar, mas ninguém a segurou. E ela fugiu de novo. Doralice olhou nos olhos de Elisa e disse: "Talvez ela tenha te escolhido porque você não parece igual aos outros." Você olhou para ela. "Isso já é mais do que muita gente faz." Elisa agradeceu. Saiu dali com o coração pesado, mas com algo novo. Agora ela tinha um nome, tinha um histórico, tinha pistas e, acima de tudo, tinha um compromisso. Não com a polícia, não com o sistema, com aquela menina que apareceu, entregou um segredo e sumiu. Se você chegou até aqui e também já sentiu que alguém confiou em você quando você nem confiava em si mesmo, se já assegurou algo que parecia maior do que sua própria capacidade, se inscreve no canal. Aqui a gente honra o que é entregue em silêncio, porque às vezes isso é tudo o que a pessoa tem. Elisa chegou em casa com a cabeça girando. A imagem da mulher do abrigo repetindo "ela desenhava isso aqui" não saía da mente. Era o mesmo desenho, a mesma estrutura, a criança e o adulto de mãos dadas. Mas o que mais apertava era a frase dita com naturalidade. Ela queria encontrar alguém de verdade. Alguém de verdade. Essas 3 palavras caíram dentro de Elisa como pedra no fundo do peito. Ela acendeu a luz fraca da sala, tirou os sapatos, pegou o envelope, colocou sobre a mesa, ficou olhando como quem encara um espelho. E então, sem aviso, sem defesa, veio a lembrança. Ela tinha 10 anos. Era uma tarde abafada, fim de aula. Estava sentada na calçada em frente à escola, com a mochila nas costas e o uniforme manchado. Esperava alguém que nunca chegou. A mãe tinha prometido buscá-la depois da reunião, mas não apareceu. Elisa esperou até o pátio esvaziar. Depois começou a caminhar sozinha até em casa, 12 quarteirões de medo, silêncio e respiração curta. No bolso, carregava uma folha de caderno dobrada. Nela tinha escrito: "Se você lembrar de mim, volta." Era uma carta curta, sem pontuação, sem muita esperança. Só desejo. Nunca entregou. Naquela noite, escondeu o papel dentro da caixa de sapatos no fundo do armário. E nunca mais falou sobre aquilo, até hoje. Agora, olhando para o envelope da menina, Elisa entendeu. Ela estava vivendo a versão adulta do que um dia foi. Aquela menina, com o olhar firme e triste, era ela. Ou melhor, era a parte dela que ela enterrou para conseguir continuar. Quantas vezes quis confiar em alguém? Quantas vezes quis ser vista? Quantas vezes estendeu uma folha invisível pedindo socorro e ninguém estendeu a mão? E agora estava do outro lado. Era a mulher que tinha recebido um pedido. Era a adulta do outro lado da calçada. E pela primeira vez, em muitos anos, Elisa chorou. Não por pena da menina, mas por entender que aquela dor não era só da menina. Era dela também. Chorou por ter passado tanto tempo endurecida, por ter acreditado que não sentir era o único jeito de sobreviver, por ter se afastado tanto de si mesma que quase não reconheceu a criança dentro dela. Naquela noite, não conseguiu dormir. Sentou no chão do quarto com a caixa antiga nas mãos. Dentro, encontrou bilhetes, papéis, cadernos rasgados. E ali, dobrado e amarelado, estava o bilhete da infância.
Leu de novo. Se você lembrar de mim, volta. E chorou mais, porque agora ela sabia. Sabia que aquela menina, Lívia, não era uma coincidência. Era um espelho. Era o destino cutucando. Era a vida testando. Você vai fazer diferente ou vai repetir o que fizeram com você? Na manhã seguinte, Elisa acordou antes do sol. Tomou banho em silêncio. Vestiu-se sem maquiagem. Pegou o envelope e saiu. Mas antes de fechar a porta, pegou o bilhete da infância e colocou no bolso junto com o da menina. Agora, carregava duas vozes e tinha uma missão: não deixar que mais ninguém sumisse sem ser escutado. Se você já escondeu uma parte de si por tempo demais, se em algum momento da vida você também escreveu um pedido de ajuda que ninguém leu, ou entregou algo valioso e não recebeu resposta, então essa história é sobre você também. Se ela te encontrou agora, se inscreve no canal, porque às vezes, quem a gente precisa encontrar é a gente mesmo. O envelope ainda estava dobrado no bolso de Elisa quando ela desceu do ônibus naquela manhã. A cidade ainda despertava, os bares levantando suas portas de ferro, os mercados lavando a calçada, as crianças entrando nas escolas de mochila nas costas. Ela andava devagar, olhando para todos os lados, como se alguma esquina pudesse devolver a menina que sumiu. Mas não era apenas a menina que ela buscava agora, era a si mesma. Ela decidiu voltar ao bairro onde ficava o antigo abrigo. Sabia que havia uma escola ali, perto, simples, pequena, esquecida por muitos. Ela tinha ouvido de Doralice, a mulher do abrigo, que algumas crianças, mesmo sem estar matriculadas oficialmente, apareciam de vez em quando para comer ou assistir às aulas quando os portões estavam abertos. Talvez a menina tivesse passado por ali. O portão estava entreaberto. Elisa entrou com calma, como quem pisa num lugar sagrado. O pátio era pequeno, cheio de marcas no chão feitas por giz colorido. Algumas crianças brincavam, outras varriam, folhas secas com pequenos rodos de brinquedo. E sentada na sombra de uma árvore baixa, uma mulher de cabelos grisalhos lia um livro em voz alta para 3 alunos. Elisa se aproximou, esperou a história terminar e então falou: "Desculpa, você é professora aqui?" A mulher sorriu com gentileza cansada. "Sou, Maria Lúcia, há 22 anos. Elisa respirou fundo. "Você já viu uma menina morena, cabelo comprido, por volta de 7 anos? Roupa grande, suja, olhar muito forte. O nome dela pode ser Lívia, mas talvez tenha usado outro." A professora ficou séria. "Já, acho que sim, mas ela não disse o nome. Ela aparecia de vez em quando, ficava sentada ali na escada, não falava muito, mas desenhava. Desenhava muito." Elisa tirou da bolsa o papel com o desenho que havia recebido. Estendeu em silêncio. A professora olhou. Seus olhos encheram d'água. "Foi ela. É o mesmo. Ela me deu um igual. Eu tenho guardado. Espera." Entrou na sala. Voltou minutos depois com uma folha plastificada. O mesmo sol. O mesmo adulto e criança de mãos dadas. As mesmas cores. A mesma caligrafia. Mas naquela folha havia algo a mais. No canto, com letras pequenas e mal escritas, uma assinatura: Lívia, 213-097. Elisa gelou. "Esse número eu também tenho." A professora assentiu. Ela disse que era o número da casa antiga dela, um lugar com uma porta vermelha. Só isso. Depois, não veio mais. Elisa anotou tudo. Começou a montar o mapa na cabeça. Um abrigo antigo, um número repetido, um desenho compartilhado e agora uma pista real. "Você sabe onde pode ser essa casa?" "Não, mas se for perto do abrigo que ela passou, talvez tenha sido uma casa usada como lar temporário. Algumas ONGs fizeram isso por um tempo." Elisa agradeceu. E antes de sair, ouviu a professora dizer algo que ficou grudado na pele. Aquela menina, ela tinha um olhar difícil de esquecer. Não era um olhar de criança. Era de quem já sabia o que era confiar e se decepcionar. Elisa caminhou até o portão com as pernas trêmulas. O vento parecia mais gelado. As vozes das crianças sumiam atrás dela,
Mas agora, ela tinha um nome. Lívia. Tinha mais do que isso. Tinha um número que se repetia. Tinha 2 folhas com desenhos idênticos. E tinha um destino: encontrar a Porta Vermelha. Ela saiu dali decidida. O próximo passo seria descobrir onde aquele número a levaria. Porque por trás daquele rabisco estava uma história que precisava ser revelada. Se você já sentiu que alguém deixou pistas silenciosas, esperando que alguém visse, se já carregou lembranças rabiscadas pedindo socorro que ninguém leu, talvez você entenda o que Elisa sentiu naquele momento. E se entende, fica. Se inscreve no canal. Aqui, cada detalhe importa, cada número, cada silêncio, cada rabisco esquecido. O número estava na cabeça dela o tempo todo, 213-097. Elisa o repetia como uma oração, como se a sequência fosse abrir uma porta mágica. Mas o que ela não esperava era que aquele código, aparentemente sem sentido, fosse levar a algo real, perigoso e brutalmente verdadeiro. Ela passou os 2 dias seguintes cruzando registros. Buscou ONGs desativadas, lares temporários antigos, códigos usados em abrigos e refeitórios. Fez ligações, enviou mensagens, foi ignorada por muitos. Mas uma resposta finalmente chegou. Um homem chamado Edgar, ex-voluntário de uma ONG encerrada em 2019, respondeu com um e-mail simples. Esse código era nosso. A casa era chamada Unidade 213. Endereço: Rua Nova Esperança, 97. Portão vermelho. Fechamos faz 4 anos, não sei o que existe lá hoje. Elisa tremeu. Ela digitou o endereço no celular. Ficava a 40 minutos de onde estava. Sem pensar, pegou um carro por aplicativo e foi. O bairro era decadente. Casas humildes, muros pichados, postes tortos. Quando o carro parou em frente ao portão vermelho, ela sentiu um calafrio subir pela espinha. A fachada estava abandonada, mas havia movimento. Crianças correndo no quintal lateral, homens entrando e saindo por uma porta dos fundos. Ninguém usava uniforme. Ninguém parecia parte de uma instituição. Elisa desceu com o coração acelerado. Bateu no portão. Um homem atendeu. Camisa manchada, olhar desconfiado. Você quer o quê? Ela respirou fundo. Estou procurando uma menina. O nome dela é Lívia. Ela passou por aqui anos atrás, me entregou isso. Mostrou o envelope, o desenho, o número. O homem olhou de relance, depois desviou os olhos. Nunca vi. Aqui não tem isso. Aqui é só depósito agora. Mas Elisa notou, no canto do muro, uma marca desenhada com giz branco. Um sol com um rosto. O mesmo do desenho. Ela engoliu em seco. Você tem certeza? Ele fechou o portão sem responder. Elisa se afastou, mas não foi embora. Ela deu a volta pela rua de trás. Encontrou uma fresta na cerca lateral e olhou por entre os tijolos. Viu 2 meninas lavando panelas numa pia velha. Nenhum adulto por perto. Elas estavam sozinhas, em silêncio, trabalhando. Algo estava errado. Ela pegou o celular. Ligou para Doralice, a mulher do abrigo que conhecera semanas antes. Você já ouviu falar da Unidade 213? Portão vermelho? Silêncio. Elisa, sai daí, agora. Por quê? Aquele lugar foi denunciado uma vez. Suspeita de usar crianças em atividades ilegais. Mas não tinham provas. Eles sumiram. E agora estão de volta. Elisa sentiu o estômago virar. Doralice continuou. Elas não estão seguras aí. Se essa menina passou por lá e fugiu, é porque sabia. Elisa desligou. Não pensou 2 vezes. Pegou o celular, fez fotos, discretas. Anotou placas. Gravou um pequeno vídeo com as meninas na pia. E então, ligou para a polícia. Demorou 1 hora, mas as viaturas chegaram. Quando os agentes entraram, encontraram 6 crianças. 3 meninas, 3 meninos, alguns sem documentos, todos quietos, cabisbaixos. Lívia não estava lá. Elisa sentiu um misto de alívio e desespero. Alívio por ter feito algo. Desespero por aquela menina ainda estar sozinha em algum lugar. Mas naquele momento,
Uma das meninas resgatadas se aproximou. Tinha cerca de 9 anos. Olhou diretamente para Elisa e perguntou: "Você é a moça do colar?" Elisa engasgou. "Como você sabe disso?" "A Lívia disse que ia te encontrar, que você era a moça certa. Ela contou pra gente, disse que, se sumisse, era para procurar você." Elisa caiu de joelhos. Ela entendeu tudo. A menina confiou nela. Confiou mesmo sem saber se ela ia fazer algo. Confiou porque precisava, porque não tinha mais para onde correr. E agora, mesmo sem encontrá-la, Elisa havia cumprido parte da missão. Ela acendeu um alerta, resgatou outras, deu voz ao bilhete e, o mais importante, ficou. Os dias seguintes foram um turbilhão. A polícia tomou conta do local. A denúncia foi formalizada. A história saiu em uma pequena reportagem de um jornal local. Falava em abrigo clandestino, suspeitas de irregularidade, crianças resgatadas. Nenhuma linha mencionava o nome de Elisa. Ela fez questão disso. Não queria aparecer. Não fez por justiça. Não fez por crédito. Fez porque alguém confiou. E mesmo sem encontrar Lívia, ela sabia. Cumpriu parte da promessa. Mas o vazio ainda estava lá. As noites eram silenciosas demais. A xícara de café voltava a esfriar nas mãos. O desenho continuava dobrado na mesa da sala, como um lembrete de algo inacabado. Faltava ela, Lívia. Foi então, 5 dias depois da denúncia, que o porteiro do prédio a chamou. "Dona Elisa, tem um envelope para a senhora. Chegou agora há pouco. Uma menina deixou e saiu correndo. Não deu nome." O coração dela disparou. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas. Subiu as escadas devagar, como se cada degrau fosse parte de um ritual. Chegou em casa. Sentou. Colocou o envelope sobre a mesa. Olhou por minutos, sem abrir. Reconheceu o papel. Mesma textura, mesma dobra, mesma letra. Dessa vez, ela não hesitou. Abriu. Dentro, havia um novo desenho. Era simples, infantil, mas carregado de significado. Mostrava 2 figuras. Uma mulher, com cabelos presos e vestido longo, de mãos dadas com uma menina de roupas grandes e cabelos cacheados. As 2 estavam desenhadas sob um céu azul, mas agora sem lágrimas. No canto inferior direito, em letras maiúsculas, estava escrito: "Você me viu." E abaixo: "Obrigada." Elisa cobriu a boca com as mãos. Chorou em silêncio. Não havia endereço. Não havia assinatura. Apenas aquele bilhete e a certeza. Ela estava viva. Ela estava lá fora. E ela sabia que Elisa não havia ignorado. Na parte de trás do papel, outro número. "Não me procura mais. Já sei que posso confiar em alguém." Era como se aquela menina tão pequena, tão invisível para o mundo, tivesse deixado a última peça do quebra-cabeça. Ela não queria ser achada. Queria ser vista. E foi. Elisa deitou no sofá com o bilhete contra o peito. Fechou os olhos. Agora ela entendia. A menina não buscava casa, não buscava comida, nem acolhimento formal. Ela buscava algo que o mundo raramente oferece, alguém que ficasse. E agora que soube que existia alguém assim, ela pôde seguir. Elisa não a encontrou, fisicamente, mas encontrou algo ainda mais valioso: o impacto que a presença verdadeira pode causar. Aquela menina seguiu o próprio caminho, livre, com a lembrança de que, uma vez na vida, alguém guardou seu segredo. E ficou. Hoje o desenho está emoldurado. Não é obra de arte. Não tem técnica nem traços perfeitos. Mas tem algo que Elisa nunca encontrou em nenhum diploma, contrato ou documento importante da sua vida: verdade. Está pendurado na parede da sala. E toda vez que ela passa por ali, para e olha. Lembra do que aconteceu. Lembra de tudo que foi dito sem palavras. Lembra da promessa que fez sem ter falado nada. "Você pode guardar isso para mim?" Foi a pergunta mais simples, mais silenciosa e mais poderosa que Elisa já ouviu. E ela guardou. Guardou mesmo sem saber como, mesmo sem manual, mesmo sem ter sido treinada para isso. Porque às vezes a gente não precisa de respostas. Precisa só de presença.
Ela nunca mais viu Lívia. Não sabe onde está. Não sabe se está em outro abrigo, em outro estado, com outra família. Mas sabe que aquela menina a viu. E ela também se viu. Porque aquela entrega não foi só um segredo. Foi um espelho, um chamado, uma oportunidade de romper com o ciclo da indiferença. Aos poucos, Elisa também mudou por dentro. Voltou a escrever. Retomou o velho hábito de desenhar em cadernos. Começou a ouvir melhor as pessoas ao redor e, principalmente, passou a notar os que ninguém nota. Ela entendeu que guardar um segredo de alguém é como guardar um pedaço da pessoa. É uma escolha, é uma responsabilidade, é um compromisso silencioso com a dor do outro. Hoje, quando alguém pergunta por que aquele desenho infantil está ali na parede, ela apenas sorri. Não explica, porque quem sente, entende. E quem não entende, ainda não sentiu. Guardar, ficar, honrar. É disso que se trata. Se você já sentiu que guardava algo que não era seu, mas que mudou tudo dentro de você, se alguma história te atravessou em silêncio e te fez ficar, essa história é sobre você também. Se ela falou contigo, se inscreve no canal. Aqui as histórias não acabam, elas continuam em quem teve coragem de guardar. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe com quem já confiou algo precioso, mesmo sem saber se você ia ficar. Canal Voz Invisível, onde o que é entregue em silêncio encontra abrigo.